Ei, gente, a paz do Senhor. Eu vim hoje aqui, né, com um vídeo com uma palavra que o Senhor, Ele colocou em meu coração. Hoje, pela manhã, eu estava buscando uma direção em Deus, sabe? E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Então, eu creio que em alguma parte, em algum lugar, sabe, vai estar sendo resposta para o coração de alguém, para a oração de alguém, ou mesmo para aquelas pessoas, como eu estava hoje mesmo de manhã buscando uma direção no Senhor. Então, eu creio que o Senhor queira falar, né, com alguém. Primeiro Ele fala conosco, mas tem pessoas que precisam, né, ouvir. Então eu vou ler um versículo aqui e vou tentar ao máximo colocar assim como Deus ele ministrou em mim, como o Espírito Santo ele ministrou comigo, passar para vocês. Se eu ficar meio perdida assim, não estranhe não, porque depois da minha cirurgia, né, eu fiquei bem assim, tem hora que minha mente dá uns apagão assim e eu fico, né, eu perco até o fio da meada, mas não tem nada não, o Senhor ele é bom, né, e graças a Deus eu aqui estou. Para quem não sabe, né, eu tenho meu testemunho nesse canal e eu conto lá daquilo que Deus ele fez na minha vida, né, e da experiência que eu tive com Deus. Então, assim, eu vou estar lendo o versículo e contudo, eu vou tentar passar para os irmãos, né, aquilo que Deus quer, né. E tá lá em 1 Coríntios, perdão, capítulo 2, versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então aqui tá falando que a pessoa que vive segundo a carne, né, que não vive segundo o Espírito, não vai compreender as coisas espirituais, né? Então Deus ele falava comigo a respeito, para vocês entenderem a linha de raciocínio a qual Deus colocava no meu coração, a respeito de pessoas que têm a palavra, a respeito de pessoas que já possuem a palavra, mas porém não estão andando na direção do Espírito. Não estão andando na direção do Espírito. Porque nós não podemos deixar de andar no Espírito, deixar de andar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo que nos conduz e testifica em nós a palavra. Para você ver que muitas das vezes você vê que a pessoa tem a palavra, que a pessoa tem doutorado, tem a palavra, tem instrução na palavra, mas porém a pessoa cai. E quando nós caímos é porque nós estamos fracos. Quando estamos fracos, porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito. Então nós enfraquecemos. Porque a palavra e o Espírito é um complemento, né? Um complementa o outro, porque o Espírito ele testifica em nós a palavra. Por isso que muitas pessoas ela conhecem a palavra de Deus, né? Muitas das vezes servos mesmo dentro das igrejas conhecem a palavra, mas não pratica, porque estão inclinados para as obras da carne. Quando nós nos inclinamos para as obras da carne, ora não possamos estar alinhados com o Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus, ele nos testifica do pecado, ele nos testifica da palavra e ele nos convence ali daquele pecado que estamos cometendo. Então, muitas das vezes nós estamos passando por algo, mesmo nós cristãos, tá? Mesmo aqui eu creio que essa palavra é direcionada para as pessoas que são cristãos, que creem em Jesus Cristo, que creem no Evangelho, que creem na palavra de Deus, mas de alguma forma passa a não estar mais conectado com o Espírito de Deus. Então começa a andar só com a palavra e você vê muitas pessoas que realmente você vê e você fala assim, como assim? Nossa, aquela pessoa é tão inteligente, aquela pessoa prega tão bem, aquela pessoa fala tão bem, mas aí você vê e a pessoa caiu. Não estou aqui julgando, mas estou falando coisas que acontecem. Se hoje a gente olhar na internet, a gente vê muitos pastores, muitas pessoas, né, que outra hora você acompanhava, que você, sabe, julgava assim, se inspirava naquelas pessoas, ouvia, né? E você vê, de repente sai uma notícia, essa pessoa... Irmão, esse vídeo vai aparecer cortado ali, porque eu vou editar ele, porque eu tô aqui, eu tô trabalhando, mas eu preciso, quando o Espírito Santo começa a bradar no nosso coração, né, a gente não consegue fazer outra coisa, a gente não consegue mesmo que a gente queira não fazer naquele momento. O Espírito, ele fica ali falando conosco e a gente precisa fazer. Então assim, eu tava gravando o vídeo e passou uma pessoa aqui na loja e me cumprimentou, não podia deixar também de cumprimentar a pessoa. Então vai aparecer um pouquinho cortado aí, mas enfim. Então eu estava falando que de repente você vê e a pessoa caiu. E a gente o ser humano, ele está sujeito a cair, né? Porque quando a gente cai, na verdade, é porque a gente também deixou de dar ouvido ao Espírito Santo. Porque ele nos avisa. Porque o Espírito Santo, ele nos convence. Ele fala conosco quando a gente está fazendo algo que não é certo, quando a gente está indo numa direção errada. O Espírito Santo, ele fica ali tentando te alertar. E muitas das vezes nós ali na carne, nós não conseguimos escutar a voz do Espírito e a carne começa a gritar mais alto, né? O pecado, ele começa a gritar mais alto. E aí, infelizmente, o ser humano acaba caindo. Então, o que nós precisamos buscar? Mesmo tendo a palavra, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um padre, que seja, um presbítero, um obreiro, né? A gente vê muitas notícias, né? E a gente fica assim, como que isso às vezes entristece a gente, né? A gente fica pensando, fica pensativo, mas não podemos desistir da igreja por conta de pessoas, porque são seres humanos, né? E a pessoa que está de pé cuide para que não caia, né, irmãos? Então, assim, não é o julgar, sabe? Porque do mesmo jeito que nós julgar, nós seremos julgados também. Mas é compreender, entender e poder também ajudar pessoas que estão vivendo tal situação, porque
assim devemos fazer, né? Ajudar o outro a voltar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a voltar a se separar ali para poder começar de novo a ouvir a voz do Espírito e assim então se consertar. E assim então poder se levantar, né? Então, o que não podemos deixar de fazer é ouvir a voz do Espírito. E para isso, para ouvir a voz do Espírito, nós precisamos ter uma intimidade. Precisamos ter uma intimidade, né? Viver uma vida de oração, viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, clamar a Ele, clamar a Deus que nos guie, porque Ele já faz isso, essa é a intenção de Deus, nos guiar, né? E nós vivermos em obediência a Deus. Então você vai pedir a Deus aquilo que já é a vontade dele de fazer e de que você esteja no centro da vontade de Deus. E o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo. A gente não tá sozinho. Então temos Ele que fala conosco, sabe, a cada momento, a cada manhã, porque somente a palavra, tem pessoas que andam com a palavra, mas que não discernem as coisas espirituais, porque não tem comunhão com o Espírito. Então não tem comunhão com o Espírito. Por isso você vai ver muitas pessoas pregando, muitas pessoas falando, e às vezes não praticando, não vivendo. Nós sabemos que é difícil, é muito difícil, né? Porque é uma briga ali da carne com o Espírito. Então, eu falo por mim mesmo, quando eu ouço a palavra, quando eu leio uma vez, que eu leio 2 vezes, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus e que eu já li, ela me fala coisas diferentes, ela me revela coisas diferentes. Por quê? Porque a palavra, ela se renova, sabe, na nossa vida. A palavra, ela se renova, o Espírito vem e testifica aquela palavra. Então, eu tava até conversando com meu padrinho, né? Outro dia, nós estávamos conversando e eu tava falando com ele que aonde eu vou, para quem eu puder falar do meu testemunho, eu falo. Às vezes eu falo do meu testemunho 2 vezes, 3 vezes no dia para pessoas diferentes. E cada vez que eu conto meu testemunho para alguma pessoa, ele sai diferente. Então o testemunho ele vai se renovando ali a cada situação, porque vai ter pessoa que eu vou usar o meu testemunho, que eu vou falar e vai atingir uma certa área da vida da pessoa. E para outra já é diferente, já vai atingir outra área da vida da pessoa. Que é isso? Deus, ele vem renovando as coisas, né? O renovo de Deus, ele é presente. Ele é presente, ele é real, e a palavra de Deus também, ela se renova. Você lê hoje um versículo e aquele versículo te revela uma coisa hoje, você vai ler amanhã, ele te revela outra coisa diferente, e assim você vai ficando maravilhado, você vai ficando assim encantado. E cada pessoa e cada pessoa vai tirando uma experiência. Você vê muitas pessoas pregando, às vezes é o mesmo versículo, é o mesmo capítulo, é a mesma passagem, né? Mas sai completamente diferente. Sai completamente diferente. Isso é muito bonito, isso é lindo se você for ver, porque a palavra ela vai se renovando, vai se renovando, vai se renovando. A palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, é maravilhoso ver. Mas em conjunto com a palavra, o Espírito Santo atuando junto da palavra de Deus, testificando ali a verdade, testificando para você, sabe?
e te livrando de andar na carne, sabe? Te livrando ali, te tirando do pecado, porque o Espírito Santo ele vem e começa a te confrontar. Para dar um exemplo aqui, eu e meu esposo, nós somos convertidos aí, deve ter uns 3 anos. Meu esposo, digamos 3 anos. Eu comecei na igreja antes dele, mas eu não era batizada, eu só frequentava mesmo. E chegou uma hora que eu me firmei. E ele também começou aí, demorou um pouquinho pra poder, demorou um pouquinho a mais que eu, na verdade, pra poder se batizar. Eu me batizei primeiro, né, passei pelas águas primeiro e ele depois. E aí, a gente congregando já fazia a obra, a gente fazia a obra, assim, na igreja. Nós não éramos, não tínhamos cargo efetivo, e para mim não fazia diferença alguma. Até hoje não tenho, mas a gente fazia, porque a gente entrou numa igreja que era pequena e a gente via que a obra estava precisando. Então, assim, a gente entrou e foi. Aí começamos, a gente ajudava na porta, né, abrindo culto. E a gente começou a ajudar ali no que a gente podia. Às vezes eu ficava na mídia. Então, assim, lá na igreja cada um fazia o que podia para ajudar. Sem essa neura de obreiro, de diácono, sem isso, sabe? Fazendo mesmo por ver a necessidade. Até porque a gente era recém-convertidos, então, né, ainda estávamos sentando também para aprender. Estamos até hoje, e na verdade aqui está uma chave dessa palavra, que é o que Deus ele colocou no meu coração, né? É que nós nunca vamos estar totalmente pronto. Por isso devemos sempre andar no Espírito e buscar sempre nos encher mais. Nunca devemos falar, hoje eu sei tudo, hoje eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz teologia, eu já fiz tal curso e eu sei de tudo. Quando a gente começa assim, a gente começa a se achar que aquilo é suficiente, e não é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Primeiro que não vem de nós, vem de Deus. E Deus, ele quer fazer diferentes coisas em diferentes momentos. Então, precisamos andar ouvindo a voz e a direção do Espírito Santo, porque em determinada hora Deus vai nos usar para determinada coisa, e não adianta nós pensarmos que a gente sabe tudo e limitar aquilo, sabe? Porque quando a gente estuda, estamos no ensino médio, por exemplo, a gente vai lá até o 8º ano, né? Na minha época, agora até o 9º ano. Vai até o 9º ano, pronto, acabou. Saí e já tô legal. Já por aqui pra mim chega, tá legal. E não é, né? Não é. Nós precisamos continuar. Se você leu a Bíblia já uma vez, leia de novo, porque Deus vai fazer novas coisas através daquela nova leitura que você está fazendo. Então nós não podemos parar, porque o diploma a gente vai receber só lá naquele grande dia. Então, você já viu quando você... Eu, por exemplo, vou falar por mim, não fiz faculdade, eu fiz curso técnico depois do ensino médio. Mas daí eu parei, fiquei só no ensino médio. Tem muitas coisas
a qual eu esqueci. Tem muitas coisas, eu peguei aquilo ali que era mais importante, mas muitas das coisas que eu aprendi, eu esqueci. Por quê? Porque eu parei de praticar. Porque eu parei, no colégio a gente tá sempre vendo, revendo, aí de uma coisa que a gente tá fazendo, a gente precisa daquela matéria que a gente estudou lá no segunda, na terceira série, a gente precisa lá no quinto ano, no sexto ano, então uma coisa puxa a outra, mas a gente fica parado, então a gente começa a enferrujar. Leitura, se você não praticar leitura, quando você for ler, você vai ficar travado, né? Porque você parou de praticar. Então, essa era uma chave a qual o Espírito Santo ministrava no meu coração, sabe? E, enfim, nós chegamos ali naquilo que o Espírito estava bradando em mim, é que nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar, porque o Senhor ele vai fazer coisas novas através de nós, pela misericórdia dele. Nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. A nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso discernimento, ele vem do Senhor. Ele não vem de nós, né? Porque por nós mesmos nós não entenderíamos nem o Evangelho, nem aquilo que nós estamos lendo. Na hora que a gente pega a Bíblia e a gente lê, a gente não entende nada. Aí a gente vai e pede o Espírito Santo para discernir aquilo pra gente. E quando ele quer, ele vem e discerne aquilo que você precisa saber. Muitas das vezes eu já pedi a Deus implorei a Deus para Deus discernir algo no meu coração e não era o momento. E Deus faz do jeito que ele quer, como ele quer. Então, o que acontece? Quando nós andamos no Espírito, nós conseguimos discernir algumas coisas, né? Do que quando nós estamos na carne. Quando nós estamos na carne, parece que se tem um véu, né? O véu, ele fica ali e você não consegue enxergar. Mas quando você se converte verdadeiramente a Cristo, o véu, ele se rasga. E quando o véu se rasga, você consegue discernir e compreender a palavra, né? Então, o véu, ele se rasga em Cristo. Cristo Jesus, ele rasga aquele véu. Então, nós precisamos sempre estar na direção do Espírito. Precisamos sempre estar buscando ouvir e discernir a voz do Espírito. Porque, não vou te falar que é fácil. Às vezes não é fácil. Né? O Espírito Santo, ele vem com uma voz assim tão suave, vem com uma voz tão suave, aí você fala assim, será que isso é da minha cabeça? Quando vê, sabe o que acontece? Acontece exatamente aquilo que o Espírito estava falando com você. E aí você começa a aprender a ouvir a voz do Espírito, né? Então, eu estava falando lá da minha conversão, né, com meu marido, e nós trabalhávamos ali na obra sem cargo, né, sem cargo efetivo ali, mas trabalhava. Então, a partir disso, aconteceu muitas coisas e nós recebemos esse trabalho de célula, né, que era chamado Casa de Paz, né? O pastor veio, as pessoas da igreja, quando a gente estava no comecinho ali, a gente recebeu as pessoas na nossa casa e tivemos essa Casa de Paz e depois a gente queria estar fazendo isso, né? Como se fosse uma célula mesmo. E aí agora pouco tempo nós estamos fazendo aqui na nossa família, na minha família, né? Eu moro num quintal na família da minha mãe, família parte de mãe, e tem muitas pessoas que não conhecem e que querem conhecer. E se eu já conheço, eu preciso passar para frente. Então a gente faz ali, se reúne toda terça-feira para estudar a palavra, estudar
né, a Bíblia. Então a gente fica, toda terça a gente faz isso. E nós moramos no quintal, né? Então às vezes eu e meu esposo, por falta de sabedoria nossa, nós estamos passando ali algumas coisas dentro de casa, porque ninguém é perfeito, casal, né? São duas pessoas diferentes, mas precisamos andar no Espírito e o Espírito, ele dá frutos, né? E se estamos tendo algumas atitudes, é porque nós não estamos, eu estou falando para mim mesmo, estou compartilhando com vocês algo que até é íntimo, né? Nossa. E aí, às vezes, a gente começa a conversar, e um não se entende com o outro. E aí, quando eu vejo, a gente tá falando mais alto, aquilo parece que é uma briga. E se a pessoa escuta, o que ela vai falar assim? Poxa, né? Eles estão falando, mas ali não estão cumprindo. Então, eu tô dando um exemplo para vocês, porque a palavra realmente ela vem e fala com a gente, né? Fala com a gente primeiro e nós pelo Espírito Santo ele vem e nos convence. Olha, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Porque o Espírito ele dá frutos, ele tem frutos. Um deles é a mansidão. Então a gente não pode estar gritando por aí, tá desgovernado, sem controle, sabe? Às vezes você tá certo. E aí você quer brigar, quer falar, quer falar que você tá certo. Não. E a gente não precisa, né, disso. A gente precisa ter a mansidão do Espírito. E Deus vem falando, o Espírito Santo de Deus vem falando com a gente, né? Então isso é só um exemplo para vocês entenderem mais ou menos aquilo que Deus quer pra gente, né? Então se eu tivesse só a palavra, lá na palavra tá dizendo que o Espírito tem os frutos do Espírito, que é a mansidão. E eu e meu esposo, a gente tá conversando, a gente tá tendo aquele embate ali, tá se irando, tá, sabe? Então, por que nós não estamos andando no Espírito? E precisamos, e aí o Espírito Santo, ele vem, te convence e fala assim, olha, isso, isso, isso. E ele testifica a palavra. Então, a direção hoje é para que possamos dar voz ao Espírito, que o Espírito Santo de Deus ele venha ter cada vez mais força, mais e mais na nossa vida. Que do mesmo jeito que o Espírito Santo falou comigo nessa manhã, falou comigo nessa noite, que ele possa falar a cada um, sabe? Eu ficava muito assim, Deus, eu preciso, eu não posso, eu sou tão imperfeita, sabe? Eu tenho tantas coisas que a gente é ser humano, sabe? E a gente luta, e aquela luta, sabe? Eu não quero aparecer a minha cara lá no canal, igual eu falo lá num dos meus vídeos, que eu não queria, porque eu tinha medo de falar algo, de julgamento, sabe? Eu tinha muitos medos, mas medo já não combina com o Senhor, já não é o Senhor que te coloca medo, né? Ainda mais para estar falando a palavra dele. E na palavra dele fala que pra gente, quando a gente tá forte, que é pra gente se cuidar para não cair. Então, porque ele sabe que podemos cair a qualquer momento, né? Como grandes nomes da Bíblia caiu e pecou. A gente não vai parar de falar que não vai pecar mais, mas o pecado ele não tem mais domínio sobre a nossa vida, que estamos em Cristo. O pecado ele não pode te dominar mais, ele não pode te prender e te manter ali em cativeiro.
Não pode, porque o espírito ele começa a lutar contra a sua carne e fica aquele embate, aquela luta. Então não podemos ter medo disso, porque Deus ele conhece a nossa natureza, que do nosso coração às vezes sai coisas imundas, sai imundícia dos nossos corações. E Deus ele sabe e conhece disso, mas o espírito ele tá pronto. O espírito ele tá pronto, então nós temos que clamar, que pedir a Deus, sabe, que nos guarde de todos os pensamentos ruins, de todas as impurezas, né? Que nos guarde na direção do Espírito, que o Espírito ele venha bradar dentro de nós e que a nossa carne ela venha ser morta, né? Nossa carne venha ser morta, o nosso Espírito venha vivificar em nós, né? Porque o pecado ele gera morte, né? Mas o Espírito ele gera vida. O pecado ele vem para te conduzir à morte. Mas o Espírito ele vem para te dar vida, te libertar, tirar as escamas dos seus olhos. Então, que possamos ter comunhão com o Espírito, que possamos a cada dia andar em oração, né? Se separar, se santificar, para que o Espírito venha, a voz dele venha ficar mais e mais forte. Porque aí ficaremos fortes, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força ela não vem de nós, ela vem de Deus. Inclusive, Deus, na palavra fala que quando você está fraco, aí é que você está forte. Por quê? Porque quando a gente está fraco, a gente não tem mais força nenhuma. A gente não tem mais força nenhuma. A gente vê o quão fraco e falho nós somos. Aí Deus vem e mostra pra gente que Ele que nos faz forte. Ele te levanta de cada situação. Deus ele nos levanta de cada situação, de cada fase da nossa vida. Que tem hora que a gente fala assim, eu não vou conseguir me levantar mais, eu não vou me reerguer mais. E aí quando vê, o Senhor vai lá e te fortalece. O Espírito vai lá, o Espírito Santo de Deus vai lá e te levanta, te pega pela mão, te levanta e te fortalece. Veio de você, não veio. Não veio. Porque nada somos, mas Ele tudo é. Ele é o grande ao sul. Ele pode todas as coisas. Quando estamos ali quebrado, aí nós tiramos tudo aquilo. O ego cai, né? O orgulho vai embora, porque estamos ali no chão. Cadê? Cadê o orgulho? Cadê o ego? Eu sei, eu faço o que eu quero, ninguém me manda, não tem mais. Aí Deus às vezes nos deixa passar por certas situações, porque ali Ele consegue atuar. Ali Ele consegue falar com a gente. Ali Ele tem liberdade, aí a gente dá o acesso, a gente dá a liberdade. Por quê? Porque a gente sabe que por nós mesmos nós não conseguimos nos levantar daquela situação. Nós sabemos que se for pela gente, a gente fica ali. Mas aí Deus vem e nos levanta. E quando você já está vivendo uma nova fase, e você fala assim, Deus, Ele me levantou, porque eu não tinha força nenhuma. Então, tudo vem dele. Tudo vem dele. Eu estar aqui hoje é porque Ele quis que eu estivesse aqui hoje. Porque Ele me tirou de um leito do hospital, da onde eu achei que tinha dia que eu não conseguia me levantar. E não sabia se eu ia conseguir levantar. Que eu precisava de pessoas para me levantar, de pessoas para me ajudar a levantar, para ajudar a comer, para ajudar a beber. E quem me tirou de lá foi Deus. Deixaram alguma coisa pra mim aí? Gente, desculpa mais uma vez.
que bateram ali na porta e eu tô trabalhando, então eu vou ter que dar umas paradas mesmo. Mas é o Senhor que me tirou daquele lugar, sabe? O Senhor que me tirou daquele leito de hospital. É Ele que me fortaleceu. Foi Ele que me trouxe aqui hoje com essa palavra, que me deu força, porque muitos são os empecilhos que a gente tem, né? A nossa mente própria, ela fala assim, você que peca, você pecador, você tá falando da palavra, sabe? Fica nos acusando a todo momento. E a gente sabe quem fica nos acusando a todo momento. E a palavra, o que eu trago aqui, é a palavra do Senhor. Aquilo, irmãos, que eu estiver falando, que for meu, que não for da palavra, você pega se você achar que é bom para você, se você julgar, você achar que é a verdade. Se o Espírito Santo testificar no seu coração que é a verdade, sabe? Mas aquilo que a gente tá falando dentro da Bíblia, da palavra, a gente sabe que é verdade. A palavra, ela vem e nos confronta mesmo. E se a palavra não confrontar, é porque tem alguma coisa errada. Porque muitas das vezes a gente sai de um culto, a gente sai de uma conversa com uma pessoa confrontada. Confrontada, porque a palavra do Senhor, ela entra, ela é como uma faca de dois gumes e ela te confronta. Vai doer, vai ferir, mas vai sarar e é preciso. Né? Então, eu falo muito isso. Aquilo que não serve para você, que você julga que não é verdade, aquilo que, né, que eu estou falando, você deixa pra lá. Mas aquilo que é a palavra, a pura palavra do Senhor, não tem como, né? Então eu não tô falando aquilo que é meu, não é a minha palavra, não é, coisa minha, mas é do Senhor. E tudo quem faz é Ele. Então por isso quando nós vemos que pessoas, pregadores, pastores, caíram e saem aquelas notícias, eu não tô querendo defender, não, mas eu tô querendo dizer que também não descarte tudo aquilo que eles fizeram, aquilo tudo que eles falaram, não, porque muitas das vezes eles estão falando a palavra, estão falando a verdade, sabe? E a palavra, ela não é mentira, ela é verdade. Mesmo na boca de alguém que não está praticando. Mas aí você pensa assim, fulano caiu. Fulano tava fazendo isso e isso, fulano tava em adultério, fulano tava... diversas coisas, né? Porque muitas são as obras da carne. Não é uma nem duas, são muitas. Aí você vai descartar tudo. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, por isso que muitas pessoas param de acreditar, por conta daqueles que falam, que estão pregando, que estão instruindo o povo, caem. Eles caem. E aí as pessoas começam a inutilizar tudo aquilo que fizeram, o que falaram. E muitas das vezes não é assim. Muitas das vezes a pessoa estava ali pregando dentro da Bíblia, mas não estava conseguindo ser praticante da palavra. Então, quando nós entendemos que tudo vem de Deus, que a palavra é dele e a palavra dele precisa ser proclamada, você para com esses medos, você para, né, com essas de dar ouvido às acusações e começa a clamar a Deus, porque a palavra, ela tem poder de transformar. A palavra, ela tem o poder de tirar do erro, de te alertar, de te transformar.
E o Espírito está pronto para batalhar com você, para batalhar junto de você contra a sua carne. Né? Porque a gente também precisa querer. Nós precisamos querer. Precisamos ter um coração humilde, quebrantado diante de Deus e falar assim: Deus, eu sou pecador. Eu tenho tal e tal atitude e eu não quero ter mais. Me ajuda. Me ajuda, e isso vai agradar a Deus, porque Ele também não está satisfeito em te ver em tal situação. Então, assim, Deus trouxe libertação para mim em algumas áreas, principalmente na área da bebida, a qual eu bebia todo final de semana, vida era balada, era churrasco, era bar, e aquilo, sabe, me consumia. Era isso que a gente vivia atrás, eu e meu esposo, e a nossa vida foi de mal a pior. Não só a bebida, mas vários outros fatores, sabe? E a nossa vida foi de mal a pior. E Deus, eu comecei a falar com Deus. Pai, porque a gente primeiro, na verdade, quando a bebida é um dos vícios que te prende de ir pro Senhor, aí você começa, né? Aí você começa a ler todos os versículos, tudo aquilo que fala sobre bebida, tudo aquilo para achar uma brecha para você poder continuar bebendo e servindo a Deus, né? E realmente, vai lá, tá falando que pecado é você se embriagar. E eu ficava assim: Deus, não é pecado beber, eu posso beber. Só que ali o Espírito pensava a me incomodar. Você sabe por que o Espírito começava a me incomodar? Porque era um vício na minha vida, porque aquilo me prendia. Me prendia, porque às vezes quando eu queria ir para a igreja, eu não ia porque eu tinha que beber. Eu não ia para a igreja porque eu tinha que beber, porque era final de semana. E eu comecei indo na igreja aos domingos de manhã. Domingo eu ia para a igreja. Daí eu comecei a gostar. Comecei a gostar, gostava, sentava lá e eu ficava assim, o pastor começava a falar, eu ficava assim, olhando mesmo, porque eu gostava, e até hoje eu gosto, sabe? A hora da palavra no culto, eu fico ali prestando atenção e eu não quero ir no culto para ficar, ai, eu quero ir embora, ai, pensando em outra coisa. Eu quero ir e aprender algo que Deus fala comigo, algo através daquela pregação que eu gosto, gente. E assim, eu sempre gostei. E aí eu comecei a querer ir na sexta-feira. E o problema, sexta-feira, começo de final de semana, né? Ali, sexta, sábado, domingo. Aí a gente já ficava já louca pra poder beber, porque da sexta-feira, aí a gente fala assim, hoje eu vou beber, hoje é sexta-feira, parece que é um marco, né? E aí aí eu comecei a querer ir na sexta-feira. Como eu fazia? Porque eu tinha que escolher entre beber e ir pra igreja. Isso me prendia, estava me prendendo de ir pro Senhor. E aí eu comecei a clamar a Deus. Pedindo a Ele assim: Deus, na sua palavra fala que não é pecado beber, mas se o Senhor julga que isso está me prendendo, que está me fazendo mal, se o Senhor quiser tirar a bebida, tira, Pai, mas me ajuda porque eu não consigo. E dali, sabe o que acontecia? Eu bebia, continuava indo para a igreja, aí comecei há alguns dias separar. Uma sexta-feira tentei
Ai, gente, perdão mais uma vez por receber uma encomenda ali. Mas enfim, eu também não vou demorar mais, porque senão eu vou estender muito esse vídeo. A direção é de passar pelo que o Espírito Santo ele trazia, né, aos nossos corações. Mas enfim, então eu comecei a tirar ali uns dias, uma sexta-feira eu ia e tal, e foi indo assim. Quando eu vi, eu já estava na igreja. Quando eu vi, eu já tinha sido liberta. Por quê? Porque eu abri o meu coração para Deus e pedi a direção dele. Falei assim, Senhor, na sua palavra tá que não é pecado, mas eu sabia daquilo que eu estava vivendo, porque aquilo me prendia, né? Eu não conseguia ficar sem. Se falasse, hoje você não vai beber, esse final de semana você não vai beber. Parecia que era um final de semana, não, aquilo não passava. Então eu precisava de beber. Então aquilo era um vício que me prendia, né? Aquilo me prendia. Então o pecado, ele não tem poder mais sobre a sua vida. Ele não tem poder de te prender, de te manter cativo. Entende? E isso aconteceu na minha vida assim, ó, sem eu ver. Eu fui e, gente, e tinha campanha, eu fazia, e tinha oração, eu entrava e clamava e pedia, e errava e caía, bebia, voltava e pedia. Então, assim, o Espírito, ele tá pronto, né? Então, basta nós termos a maturidade espiritual de saber que aquilo que é bom pra gente, Deus, ele tá ali, sabe? Ele quer também aquilo que é bom pra nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se a sua oração tiver em conjunto com aquilo que o Senhor quer pra sua vida, já é luta ganha, já é batalha ganha. Sabe? E eu fui liberta assim, ó. Quando veio, eu não bebia mais. Quando veio, eu não bebia mais, aquilo não me aprisiona. Aí as pessoas perguntam pra mim, você não tem vontade mais de beber? E eu falo assim, olha, é aquele negócio, está de pé, cuide para que não caia. Às vezes me vem uns gatilhos, às vezes eu sinto assim, principalmente num dia de muito calor, se eu tiver assim perto, eu ver muitas pessoas bebendo, eu tenho certos gatilhos. Então isso eu preciso cuidar em mim, né? A gente tem que fugir da aparência do mal. Mas isso não me prende, não me aprisiona mais. Eu consigo resistir ali aquilo, eu sei que aquilo é só um desejo, aquilo é só uma vontade. E aquilo não faz nada comigo mais, aquilo não me, sabe, não me dá aquela coça, mas aquela coça que a gente leva, sabe, que chega a doer até na carne. Aquela vontade, aquela coisa, eu não tenho mais. Mas eu preciso me cuidar também, eu não posso ficar achando que eu sou, Deus me libertou, pronto e acabou. Não, a gente é ser humano, a gente tá sujeito, sabe, a cair. Por isso que eu tomo cuidado, e às vezes a gente fala, poxa, fulano tá bebendo, sabe? Porque a gente já experimentou o outro lado, mas a gente já esteve naquele lado ali. Então a gente precisa compreender também aquelas pessoas que estão presas ali naquele vício, presas naquele pecado. Porque a gente sabe, a gente já passou, a gente sabe como é. E a gente já está do outro lado, e a gente já provou da misericórdia, já provou do amor, já provou da libertação que Cristo nos traz, da paz que o Senhor nos traz. Então a gente fica, né? Aí às vezes parece que a gente tá julgando o outro, que a gente quer ser mais, porque a gente já tá liberto, que a gente quer ser mais, e na verdade não pode ser assim.
né? A gente tem que continuar clamando e orando para que Deus faça na vida daquela pessoa o mesmo que fez na nossa. Então, quem nos faz pensar assim, quem nos traz à luz essas coisas é o Espírito Santo de Deus. Porque senão até a palavra do Senhor ela fica encoberta aos nossos olhos. Ela fica encoberta. Por isso que a gente tem que pedir todas as vezes que eu começo a ler a Bíblia, eu peço ao Senhor que me dê discernimento daquilo que eu vou ler, que me dê direção, que me guie na verdade, né? Porque a gente também não pode adulterar a palavra, nem para o nosso próprio prazer, para o nosso bel prazer, e nem para convencer ninguém de alguma coisa, porque a palavra, por si só, ela é lançada do Espírito que testifica com a pessoa, então não precisa da gente tentar manipular ninguém com a palavra, amedrontar as pessoas com a palavra, porque a palavra por si só, ela é viva, ela é poderosa e ela cai no coração da pessoa, ela entra como uma faca, ela faz ferida e o Espírito Santo ele vem e trabalha aquilo na pessoa. Então a gente não precisa fazer isso, o que a gente precisa é abrir nossa boca e falar da palavra do Senhor, não é a nossa palavra. Amém? Então que o Senhor venha abrir nossos olhos e nos manter no caminho, nos manter na direção dele, na direção do Espírito Santo. Tanto para a minha vida como para a sua vida, a gente está em eterno, até enquanto estamos vivos aqui, estamos nessa terra, a gente está em aprendizagem, a gente está como se fosse numa faculdade. Como eu falei, o diploma vai ser só lá quando a gente estiver com o Senhor, naquele grande dia. Então, a gente precisa sempre estar em oração, sempre estar buscando a direção e a voz do Espírito Santo. Então essa é a palavra que o Senhor ministrou comigo. Espero que vocês tenham conseguido também tirar proveito, conseguido, sabe, alcançar a vida de pessoas através dessa palavra. Amém? Fique com Deus e eu volto com mais vídeos. Se inscreva, curta, compartilha aquilo que o Espírito Santo colocar no coração de vocês. Amém?